E é o que acontece de acordo com o material publicado aqui no Poder 360. Justiça condena Nicolas Ferreira por ação sem fundamento contra Elisiane. TRF1 determinou que o deputado pague 2 mil em honorários por recorrer à justiça para obter dados que são públicos. O TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, condenou o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a pagar 2 mil reais à senadora Elisiane Gama e à União por acionar a justiça sem fundamento, ao apresentar uma ação contra a congressista. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o documento, vou ler alguns trechos da decisão e vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, além das fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo, a própria decisão também, mas é muito gostoso ver essa sequência de derrotas do Nicolas Ferreira. E isso para mim evidencia o que a gente chama dentro do direito também de litigância de má fé. Assim como aparentemente tem acontecido com outro parlamentar de uma determinada região do Brasil que tem pouca capilaridade em cima da caixa craniana, que tá me processando porque eu supostamente teria lhe causado dano moral e que por conta disso ele quer que eu pague 40 mil reais a ele, além de apagar os vídeos que eu fiz com denúncias contra ele, sem imputar nenhum crime, né, só trazendo as denúncias ali no campo do questionamento, inclusive abrindo espaço aqui para que o deputado pudesse falar, e também pediu que eu nunca mais falasse sobre ele. E aí segue aqui o material. Não há fundamento para o ajuizamento de ação preparatória de ação popular, ainda que se analise a presente lide como uma ação cautelar comum. Não se vislumbra a ocorrência de qualquer justificativa para uma interposição. Lê-se na decisão da juíza substituta Liviane Kelly Soares Vasconcelos, que extinguiu a ação. E aí o que é que isso quer dizer? Traduzindo de forma bem clara aqui para vocês, tá? Nicolas Ferreira não direcionou corretamente a denúncia. Mesmo sendo supostamente alguém da área do direito, ele não entende quais são os mecanismos legais para formalizar uma peça, para fundamentar uma peça. O que é a peça? A peça é a denúncia que você vai fazer junto ao órgão público que você quer pleitear aquela informação, se é uma denúncia crime, se é uma notícia crime, se é uma... enfim, onde você for levar a informação ali, você tem de fazer tudo dentro da regra. E como é que a gente faz, Carlito, para fazer isso? Além de a gente aprender na universidade como é que se faz uma peça para se apresentar uma denúncia, para se formalizar uma denúncia, nos próprios códigos de leis, tanto o Código de Processo Civil, quanto o CPP, né, o Código de Processo Penal, traz ali algumas regras que a gente deve seguir quando vai apresentar uma denúncia contra alguém, porque existe uma técnica a ser apresentada dentro daquela peça. E aí eu vou ler aqui alguns trechos da decisão para vocês entenderem o absurdo que foi, e vou trazer aqui também o entendimento do magistrado, que fala sobre a questão de o Nicolas Ferreira não ter entendido ali como é que se faria a petição inicial e que as informações estavam ausentes ali. E aí segue o trecho da decisão. Sabe-se que a ação popular figura como meio de participação ativa do cidadão na defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, conforme disposto no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. É instrumento processual constitucionalmente predestinado à anulação de ato lesivo a bem jurídico tutelado, sendo indispensável para o seu cabimento a visualização deste elemento, além dos pressupostos processuais e condições da ação inscritos nas formas gerais do processo civil. A petição inicial deve obedecer aos requisitos legais estipulados pelo artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, dentre os quais se inclui, entre aspas, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, e o pedido com as suas especificações, pelo que cabe à parte demandante expor de forma clara e precisa as relações jurídicas que reputa ilegítimas e qual a tutela jurisdicional que almeja. E aí lá embaixo eu vou trazer para vocês o resto da decisão, onde a magistrada diz o seguinte aqui, ó. Ante o exposto, julgo extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, e condeno o autor em custas ao pagamento de honorários advocatícios que arbitram no valor de 2 mil reais para cada réu nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, que é o Código de Processo Civil.